Olá, olá, futuros linguistas! Sejam bem-vindos. Este é mais um vídeo sobre a teoria X/ da gramática gerativa. Nesse vídeo vamos falar sobre sentenças interrogativas. Antes de começarmos, dê like no vídeo, inscreva-se no canal e, se você tiver interesse em linguística, se inscreva no nosso canal no Telegram. No vídeo anterior nós falamos sobre a categoria funcional do CP, do Complementizer Phrase, e sobre como representar sentenças subordinadas, como a que está destacada em 1 e a que está destacada em 2. Em José acha que Maria fala francês, que Maria fala francês é uma sentença subordinada declarativa, que está na posição de complemento do verbo acha. Em 2, Luciana perguntou se José levou os livros. Se José levou os livros é uma sentença também subordinada, mas do tipo interrogativa, é uma pergunta indireta, que também funciona como complemento do verbo da sentença principal. Nos dois casos, nós temos uma sentença finita, ou seja, com um IP, que se desdobra em um agripe e um TP, mas essa sentença finita está introduzida por um complementizador, que é o que, no caso da sentença declarativa, e é um se, no caso da sentença interrogativa. Esses complementizadores são o núcleo da categoria funcional CP. No vídeo de hoje, nós vamos continuar falando sobre sentenças interrogativas. Vamos começar pelas sentenças interrogativas que também aparecem em contextos subordinados. No próximo vídeo, vamos falar sobre as interrogativas matrizes. Mas, ao invés de falarmos das interrogativas introduzidas por uma conjunção como se, vamos falar sobre interrogativas que têm um pronome interrogativo como em 3. Luciana perguntou o que José levou. E é claro, essa análise também vai se aplicar a outras sentenças subordinadas interrogativas com outros tipos de pronomes interrogativos, como quando, que, onde, porquê, etc. Então vamos à análise dessa sentença. Em primeiro lugar, nós vamos começar pela sentença matriz, pela sentença principal. Luciana perguntou. E nessa sentença nós vamos ter um IP. Novamente, eu estou representando como IP apenas por motivo didático para reduzir a representação e ela caber na tela. Mas vocês sabem que um IP corresponde ao resumo de duas categorias funcionais, a categoria do agripe e do TP. O núcleo desse IP, o elemento que marca o tempo pretérito e a informação de pessoa e número é o morfema ou, então esse é o núcleo do IP. Esse IP vai tomar como complemento um VP. Esse VP vai ter como seu núcleo o verbo perguntar, ou a raiz do verbo perguntar. O especificador desse VP vai ser o DP Luciana. E nós já sabemos que o complemento desse verbo, desse VP, vai ser a sentença inteira, a sentença subordinada, que no caso vai ser um CP. Esse CP vai ser o elemento que vai ligar a oração principal à oração subordinada, ou dito de outra forma, a oração matriz e a oração encaixada. O núcleo desse CP deve ser um traço abstrato mais interrogativo, porque nós já sabemos que essa sentença subordinada vai ser uma interrogativa indireta. E depois nós vamos ter esse CP pegando um IP como complemento. O núcleo desse IP é o morfema OU, que marca também o tempo pretérito. Esse IP subordinado vai pegar um VP também como complemento, assim como na matriz. E dentro desse VP subordinado nós vamos ter a raiz do verbo levar. Nós vamos ter como especificador o DP José. E vamos ter como complemento, como paciente, o pronome interrogativo o que? Porque essa é a função do pronome interrogativo. Em relação ao verbo. Em relação ao verbo, ele é o complemento, ele é o objeto direto. Só que essa é a estrutura profunda. Essa não é a sentença pronta ainda. Essa não é a sentença terminada. Nós sabemos, simplesmente por olhar a sentença, Luciana perguntou o que José levou, que essa não é a ordem em que os elementos vão ficar. Então, vai haver várias operações sintáticas que vão modificar essa estrutura profunda e gerar a estrutura superficial. E nós já sabemos vários movimentos que acontecem nessa passagem da estrutura profunda para a superficial. Por exemplo, o movimento do DP Luciana da posição de especificador
do VP matriz para o especificador do IP. Nós vamos ter também o movimento do DP José da posição de especificador do VP subordinado para a posição do especificador do IP subordinado, virando o sujeito da sentença subordinada. E nós também vamos ter dois movimentos de verbo. O verbo perguntar, a raiz do verbo perguntar, vai se mover do núcleo de VP para o núcleo de IP, para pegar a informação gramatical de tempo e pessoa. E a mesma coisa vai acontecer com o verbo subordinado. A raiz do verbo levar vai se mover do núcleo de VP para o núcleo do IP subordinado, como vocês veem na tela. Isso tudo são coisas que nós já fizemos várias vezes, vocês sabem fazer sem nenhum problema. A novidade nessa estrutura é que vai haver um novo tipo de movimento, que é o movimento de um pronome interrogativo. Ora, o pronome interrogativo, pelo próprio nome dele, tem um traço abstrato de interrogação. E a categoria gramatical que é responsável por marcar uma sentença como interrogativa ou como declarativa é o CP. Então, existe esse movimento do pronome interrogativo em muitas línguas, talvez em todas, em que o pronome interrogativo sai da posição em que ele é gerado dentro do VP e vai para a posição de especificador do CP. Provavelmente para fazer algum tipo de checagem de traços, para que a construção da sentença, para que a derivação, para que a computação feita pela gramática internalizada, pela faculdade da linguagem, possa verificar se há uma compatibilidade de traços, se realmente há um elemento interrogativo para fazer com que essa sentença de fato seja interrogativa. Então esse elemento, esse pronome interrogativo se move, deixa um vestígio, e isso gera a ordem Luciana perguntou o que José levou. Antes de terminarmos, vamos tratar de qual é a posição efetiva que deve ser ocupada pelo pronome interrogativo dentro do CP. Se ele vai para o núcleo do CP ou vai para o especificador do CP. Nessa análise que nós estamos apresentando, existe uma divisão de trabalho porque a própria natureza desses elementos é diferente. As conjunções do tipo que e se são os núcleos do CP, ao passo que os pronomes interrogativos vão ser os especificadores do CP. E há vários motivos para analisar assim. O primeiro motivo é porque os pronomes interrogativos eles correspondem a XPs, a categorias máximas, a sintagmas completos. Eles não substituem uma palavra, eles substituem um sintagma. Então, em Luciana perguntou o que José levou, esse o que corresponde a um sintagma DP complexo, do tipo os livros. Então, o que está substituindo um DP deve ser tratado como um DP. Em Luciana perguntou para quem José levou os livros, até o para mostra que essa locução para quem é um sintagma preposicionado, é um PP, e como sintagma complexo, não pode ocupar uma posição de núcleo, porque uma posição de núcleo é uma posição para raízes ou para itens lexicais. Isso aqui não é um item lexical, isso aqui é um sintagma inteiro. A mesma coisa com Luciana perguntou quando José levou os livros. O quando substitui um sintagma adverbial. Na semana passada, no mês passado, anteriormente. Então, esse quando equivale a um ADVP. Também, Luciana perguntou como José levou os livros. Esse como equivale a um ADVP. Então, nenhum desses elementos deve ser tratado como um X0, como um X, como um núcleo. Logo, não vão se mover para o núcleo do CP, vão se mover para o especificador. Além disso, se esses elementos fossem tratados como núcleo, eles teriam que se mover para cada posição intermediária de núcleo na árvore. E isso é impossível porque entre a posição de onde saiu o pronome o que e o núcleo do CP, existem várias posições de núcleo que já estão ocupadas. O núcleo do VP já está ocupado. O núcleo do IP já está ocupado. Então, ele não poderia passar por ali porque núcleos vão barrar outros núcleos. Então, a melhor análise
é considerar que os pronomes interrogativos são categorias máximas que se movem para o especificador do CP. Outra evidência para isso é o fato de que, em português, nós podemos inclusive ter a conjunção logo depois do pronome interrogativo. Isso é uma questão de variação na fala das pessoas. Então, ora as pessoas dizem sentenças como Luciana perguntou o que José levou, ora dizem Luciana perguntou o que José levou. O que José levou? Para quem José levou os livros? Para quem que José levou os livros? Quando José levou os livros? Quando que José levou os livros? Como José levou os livros? Como que José levou os livros? Então, quando existe na mesma sentença concorrendo o pronome interrogativo e a conjunção que, fica claro que essa conjunção que vai estar no núcleo do CP, logo, o pronome interrogativo só pode estar na única posição livre dentro do CP, que é a posição de especificador. No próximo vídeo, nós vamos continuar falando sobre sentenças interrogativas, mas agora vamos focar nas sentenças interrogativas matrizes. Ou seja, quando a sentença inteira é uma pergunta e não apenas a subordinada. Quando esse pronome interrogativo vai ou ser gerado diretamente na sentença matriz ou vai ser movido para a sentença matriz. Então hoje ficamos por aqui. Até a próxima e Deus abençoe vocês.